presidente. Cumprimento o professor Pablo, agradecendo pelos ensinamentos. Professor, quanto mais eu leio, né, e ouço sobre esse tema, eu percebo que os estudiosos estabelecem uma diferença, assim, muito clara entre o jornalismo profissional, tradicional, e esse material que tem incomodado muita gente, né, seja em blogs, em sites, em memes, em mensagens, e me parece que se toma como pressuposto de que o jornalismo tradicional faz uma rígida checagem do que ele publica. E a minha experiência mostra que o jornalismo profissional, falo isso com muito respeito, e nunca fui defensora de regulamentação, nem de censura, jamais, nem sempre checa tanto, né? E a experiência política de décadas no nosso país mostra que, em vários estados, famílias com muita força política controlam os meios de comunicação, TVs, rádios, né, jornais, não raras vezes a mesma família tem todos esses tipos de veículo. Então, com todo respeito, eu fico um pouco até chocada quando eu ouço essa tranquilidade com que se opõem os veículos tradicionais e essas novas formas, né? Então, eu pergunto para o senhor, será que nós não estamos enfrentando uma guerra, né, entre o jornalismo profissional, esses grandes veículos de comunicação, e esses novos veículos, que, claro, podem ser melhorados, podem ser debatidos, aprimoramento ético sempre deve ser feito nos dois lados, em todos os lados, mas não estaria aí também uma guerra, né, uma guerra de espaço, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu levanto. Uma outra questão, hoje, inclusive, teve uma matéria interessante falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil foi proibido de publicar em determinados sites que entenderam que propagariam notícias falsas. E o Banco do Brasil está reclamando porque ele, de alguma maneira, foi o que eu entendi, conseguia abrir mais contas ou alcançar mais clientes com o formato de publicidade que ele fazia antes. Então, eu nem estou entrando no mérito, né, de publicar em sites bons, sites ruins, mas será que essa imprensa tradicional não está incomodada em perder esse dinheiro? Né? Esse dinheiro das empresas públicas, esse dinheiro dos políticos, né? Porque o senhor saiba como é que eu penso, eu tenho um PL aí aqui na Assembleia, proibindo dinheiro público em publicidade, tá? Proibindo, porque eu entendo que nós vivenciamos uma concorrência desleal nas eleições contínua, porque o cidadão que está no governo do Estado, na prefeitura, na presidência da República, com todo esse dinheiro para irrigar meios de comunicação, tradicionais ou não, ele faz uma publicidade de si próprio por 4 anos, né? Então, assim, eu acho que tem que proibir por esta e outras razões. Mas o senhor não consegue enxergar nessas suas pesquisas uma guerra por essa verba publicitária, né? Esse é um segundo ponto. Aí a verba pública. Outra coisa, quando uma mensagem vem, ainda que por WhatsApp, de um veículo convencional de jornalismo, é raro um tio, né, como o senhor bem mencionou, perguntar se é fake news. Por outro lado, quando... perdão, caiu aqui meu telefone. Quando o link vem, né, de uma montagem de WhatsApp ou de um site menos conhecido, esse tal tio geralmente pergunta, é fake? Por que eu estou dizendo isso? Será que a própria população já não faz uma filtragem desse material? Né? Até que ponto esse debate, não digo debate de ética, o debate ético ele é sempre necessário em todas as atividades, mas esse debate que, em certa medida, vai restringir essa comunicação, ele não finda sendo ditatorial em si.
né? Por exemplo, na China, na Venezuela, na Rússia, em quaisquer estados em que a gente pode falar que há aí ou uma ditadura ou uma democracia questionável, existe uma limitação na comunicação pela internet, né? Existe uma tendência a querer controlar ou cercear os meios de comunicação. Então, eu tenho medo desse debate, você entendeu? Vou dar alguns exemplos, né? Havia vários boatos, lá atrás, 10, 20 anos atrás, de envolvimentos de grandes nomes do PSDB com escândalos de corrupção. Esses tais boatos foram tratados como fake news, com outra designação, mas como fake news por anos a fio. E algumas denúncias que começam a eclodir mostram que os tais boatos de 10, 20 anos atrás, as tais fake news, podem ser verdade. Então, será que a gente ganha, né, em termos de democracia, de acesso à informação, de combate à corrupção, com esse trabalho de cerceamento na comunicação, né? Até que ponto deixar fluir a informação, né? Deixar fluir a informação e que essa rede, que ela se autorregule, né? Até que ponto isso não é um ganho maior em termos de democracia, sobretudo na área política, quero deixar bem claro, né? Porque eu não estou falando de material com pornografia infantil, eu não estou falando de vídeos que ensinam a cometer crimes das mais diversas ordens, né? Nesse sentido, nesse segundo sentido, eu queria ouvir o senhor para saber se o grupo, né, que o senhor compõe, se faz algum trabalho com relação à Deep Web, porque os temas que mais me preocupam, né, as questões que mais me afligem, são as que estão relacionadas ao uso da Deep Web, né, e eu tenho percebido que os analistas, eles estão muito concentrados, não estou diminuindo a importância disso, de maneira nenhuma, no que é regular, né, e os crimes mesmo, aqueles crimes que tradicionalmente a gente pode chamar de crimes, eles estão na Deep Web. Então, eu queria saber se existe, né, algum trabalho desse seu grupo nessa seara. E vou fechar aqui, eu poderia ficar horas conversando com o senhor, adorei a sua abordagem, mas o que me intrigou muito no passado bem recente foi o fato do Face e o WhatsApp, né, que é um outro ponto, uma concentração de poder, é o mesmo dono, né, ter derrubado, eu vou fechar, presidente, 30 segundos, ter derrubado páginas de política, tanto à direita como à esquerda. E em alguns momentos, professor, e eu sou advogada, não estou exercendo, mas nós solicitamos retirada de conteúdo que instiga crianças a se colocarem em risco, a praticarem atos que podem levar até a morte, e nem sempre nós temos uma atenção, nem sempre é tão rápido tirar conteúdo do Face, das plataformas em geral, né? Por que na política eles são tão rápidos, eles são tão proativos? Não pode haver aí uma censura, não pode haver aí uma opção, o senhor entende? Então, assim, eu queria ouvi-lo sobre esses pontos, pedindo desculpas aí por ter estourado o tempo. Vou passar a palavra, então, ao professor Pablo, por 10 minutos. Obrigado, deputada, pelas perguntas. São perguntas difíceis aqui. Então, deputado, eu acho que tem diferença. Não quero, de maneira nenhuma, fazer vista grossa aos grandes problemas do jornalismo brasileiro. Editorialização, muita boa separação entre reportagem e opinião, a parte editorial e a parte de reportagem, que é um princípio básico do jornalismo. Tem determinados assuntos que são fortemente editorializados. Como a senhora chamou a atenção, no interior o problema é pior, porque tem menos escrutínio público, tem menos verba, tem menos concorrência. Apesar disso, falando assim de uma maneira muito geral, existe grande diferença entre esses sites hiperpartidários e
e não diz respeito aos grandes grupos econômicos, que nós estamos falando existem sites, inclusive que estão fazendo jornalismo engajado, que estão fazendo apuração jornalística, né? Posso dar um exemplo à esquerda, Intercept, um à direita, um antagonista. Eles estão fazendo investigação e tem, digamos assim, uma postura editorial mais forte, mais marcada, né? Eu acho que a grande separação desse fenômeno se dá ao fato de que o jornalismo, de uma determinada maneira, que se convencionou chamar de jornalismo profissional, ele está veiculando notícias que passaram por um procedimento de apuração jornalística. Melhor ou pior, mas passou. Eu creio que a maior parte desses grandes veículos sempre passou por algum processo de verificação. E esses sites hiperpartidários, inclusive os que têm grande acesso, tanto os de esquerda quanto de direita, não fazem esse procedimento. Não é que eles não fazem de maneira rigorosa, não fazem esse procedimento. Eles pegam o fato e estão comentando o fato, só que eles não apresentam esse comentário na forma de um artigo de opinião, o que seria completamente sem problemas. Estão apresentando de uma forma noticiosa, simulando que fizeram um procedimento jornalístico e a partir daí gera os problemas que a gente tem falado. Seguramente a emergência desse ecossistema hiperpartidário, esquerda e direita, gerou disputa comercial, não tenho dúvida. Mas, apesar disso, eu chamo a atenção que existe um problema de informação, porque a gente precisa se informar a partir de procedimentos de investigação jornalística. Eu preciso separar o fato da opinião, não é? E o fato do nosso sistema ter problemas, os grandes jornais têm problemas, quero insistir que os nossos jornais têm problemas, não significa que a gente deva abandonar isso por um sistema onde só tem opinião, apresentado como se fosse fato. A gente precisa resgatar e tornar esses critérios em todo o sistema, seja no sistema mais partidário, seja nesse sistema mais mainstream, digamos, mais rigoroso. Tudo que tem apresentado na noticiosa tem que dizer, isso aqui é uma notícia, eu liguei para a fonte, fulano falou, né? E tem que ter no próprio texto evidências desse processo de apuração jornalística para a gente ter uma base factual comum, senão a política ela fica desconectada do factual, e ela fica uma disputa de narrativas, como se diz ultimamente, né, que são discursos desconectados de uma base factual comum, porque não tem nenhum problema no jogo político a gente divergir da interpretação dos fatos, mas se torna um problema quando a gente discorda sobre a existência ou não de fatos, quando a gente trata a especulação como se fosse fato estabelecido. Eu acho que essa é a natureza do problema sobre desinformação na sociedade contemporânea. Rapidamente, sobre crimes na Deep Web, a gente não trabalha, a gente fez colaborações pontuais, mas não é o nosso foco. Nosso foco é monitoramento de notícia e comunicação política nas mídias sociais, e o Facebook tira conteúdo tão rápido porque ele está sob enorme pressão política da esquerda e da direita. Enorme pressão. O Facebook está com uma responsabilidade que ele não quer. Na verdade, eu nunca vi um setor econômico pedindo regulação como o Facebook está pedindo regulação, porque ele quer tirar de atribuição, porque a direita acha que está tirando mais da direita, a esquerda acha que está tirando mais da esquerda, porque todo mundo, quando aperta o calo, dói o seu, né? E ela está sob enorme pressão política. Então, no governo americano, mais sensível nos Estados Unidos, porque a sede da empresa é em São Francisco, né? Então, o Donald Trump fica dizendo que a direita está sendo prejudicada, e a esquerda que organizou essa campanha de boicote das grandes marcas está dizendo que, então, ela está sob enorme pressão. É por isso que o conteúdo político tem um tratamento diferenciado. Essa é a minha avaliação do problema. O professor mencionou que há um conjunto de 3.000 notícias políticas no Brasil, foi o que eu entendi. E ele entendeu que esse número é elevado demais. Existe algum comparativo com outros países, professor? Por exemplo, o senhor sabe dizer qual é o número em algum país aqui na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, para que a gente tenha ideia do que isso representa? Então, isso não é ruim, né? Isso é bom, que a gente tenha muita produção de notícias, né? Estou dizendo que a gente captura todo dia 3.000 notícias. Isso impede a gente de separar o joio do trigo, porque é um volume tão grande que eu não consigo dizer quanto disso é falso, quanto disso é ilícito. Não faço a menor ideia, porque é um conjunto muito grande, né? Mas eu acho que ele é proporcional ao tamanho do país, né?
como o Brasil é um país muito grande, 200 milhões, por exemplo, nos Estados Unidos isso está na casa de 5, 6 mil, para se ter uma ideia. Mas é um país também 50%, uma população 50% maior que a nossa. Então, eu acho que é proporcional. Eu não sei de cabeça, a gente já fez investigação na Argentina, mas eu não sei de cabeça. Mas eu acho que é mais ou menos proporcional ao tamanho do país. Obrigada.